Olá, muito boa noite. Está no ar mais um programa Doc.com. Nesta edição, nós vamos ter uma entrevista com o secretário municipal de saúde aqui de Ponta Grossa, Erildo Miller. Vai falar para a gente a respeito de como está o trabalho na secretaria e a previsão orçamentária de investimentos para 2014. Também vamos falar com o engenheiro eletricista Mozart, da Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa. O Mozart vai falar para a gente a respeito de um elemento, de um equipamento de fundamental importância nas edificações, que é o para-raio. Ele vai falar para a gente a respeito de como fazer para ter esse equipamento e para ter uma manutenção para garantir a segurança das edificações. Também vamos mostrar uma matéria a respeito da audiência pública ocorrida na última quinta-feira sobre o projeto do Plano Plurianual aí de Ponta Grossa, que é o projeto que estima a receita do município pelos próximos 4 anos. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa Doc.com nesse bloco dos destaques dessa semana. Semana em que foi apresentado na Câmara Municipal de Ponta Grossa o projeto do Plano Plurianual, que é a previsão aí de receita e estimativa de despesa para os próximos 4 anos aqui em Ponta Grossa. Há uma expectativa aí de uma receita pelos próximos 4 anos de 2 bilhões e 300 milhões de reais aqui para Ponta Grossa, somado os orçamentos de 2013, de 2014, 2015, 2016 e 2017. Aí somando então esse montante. Lógico que é uma previsão, o próprio secretário de Gestão Financeira que conduziu a audiência pública na Câmara Municipal, o secretário Odailton Souza, ele explicou que esses valores eles tendem a aumentar aí ao longo dos anos. Mas no momento a estimativa ela só entra aquelas receitas que realmente estão certas de que vão entrar. Aquelas que podem vir a somar, elas entram aí posteriormente na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e posteriormente também na lei, na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento de cada ano. Portanto, a audiência pública serviu para mostrar aí que a previsão é de um aumento aí crescente na receita do município, e o município trabalha também para obter aí maior eficácia na obtenção de verbas aí também junto ao governo estadual e junto também ao governo federal. A TV Educativa, a equipe da TV Educativa fez uma matéria a respeito dessa audiência na Câmara. Nós vamos exibir essa matéria, na sequência a gente volta para comentar novamente sobre esse assunto. Planejar Ponta Grossa de 2014 até 2017. Esse é o objetivo do projeto do Plano Plurianual, o PPA, que estima as receitas e traça as despesas do governo municipal pelos próximos 4 anos. A matéria foi exposta durante a audiência pública na Câmara pelo secretário de Gestão Financeira, Odailton Souza. Ele ressalta que a previsão de receita é comedida no PPA, mas que deve aumentar ao longo dos anos com o trabalho que está sendo feito para aumentar a arrecadação. O PPA tem uma importância grande para o município porque ele mostra uma projeção de como vai ser a receita dos próximos 4 anos do município. A nossa receita ela é baixa, a gente precisa trabalhar nesse aumento de receita, tem várias ações que têm que ser tomadas, mas saber o quanto eu posso gastar é uma informação muito importante para definir aonde eu vou gastar.
De acordo com a proposta do PPA, a receita prevista para o próximo ano será de R$ 578 milhões. Para 2015, o valor estimado é de 558 milhões, enquanto que para 2016, o orçamento do município está previsto em 589 milhões de reais. Para 2017, primeiro ano da próxima gestão, a projeção é de 622 milhões de reais. O secretário explica que o valor para 2015 é menor do que para 2014, porque apenas as receitas garantidas podem ser colocadas no PPA. Assim, aquelas que ainda vão entrar só vão constar no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou na proposta do orçamento anual de cada ano. Odailton ressalta ainda que o PPA serve mais para estimar a receita do que para direcionar a aplicação dos recursos. O PPA ele é principalmente uma ferramenta para dar as diretrizes do governo e também uma ferramenta de fiscalização por conta do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, o PPA é uma exigência legal. Anualmente, as metas estabelecidas aqui são avaliadas pelo tribunal, se estão sendo cumpridas. E a questão da receita, ela é trabalhada com ações pelo governo. E aí, anualmente, a gente discute com os vereadores aonde vai ser aplicado e para poder dimensionar as ações. Então, pode ser que anos a gente tenha verba para mobilidade urbana, tem anos que pode estar com uma verba maior para saúde ou construção de novas ruas, asfalto. Então, isso ele vai sendo atualizado e alimentado, mas sempre seguindo a diretriz do próprio PPA. Durante a audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal, o secretário de Gestão Financeira, Odailton Souza, tirou as dúvidas de vereadores e de representantes de entidades representativas sobre o orçamento do município pelos próximos 4 anos. As áreas prioritárias para o município continuam sendo a saúde e a educação, que pela Lei de Responsabilidade Fiscal têm percentuais mínimos de aplicação. São a educação, que tem os 25% constitucional, que é obrigatório a aplicação. A área de saúde, hoje a gente já aplica 8%, a gente aplica 23%, aplica 8% a mais que os 15% constitucionais. E aí 2 áreas que estão sendo direcionadas recursos e tomadas ações para que seja melhorado nesse sentido é a questão de pavimentação e obras e também para a segurança pública. O presidente da Câmara, Aliel Machado, destaca a importância da discussão do PPA para o futuro da cidade. Extremamente importante, é uma audiência pública feita na Casa do Povo para discutir o plano plurianual que trata das questões orçamentárias do município e o plano que o governo tem para os próximos 4 anos. Então é o futuro da cidade que está em jogo. Está aberto à população, nós estamos discutindo, tirando todas as dúvidas possíveis e ele é de extrema importância, é o planejamento. Igual na nossa casa, temos algumas coisas para resolver, tem que planejar. Se não planejar, sai mal feito. O projeto do PPA segue agora para a avaliação dos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal, onde pode receber emendas dos vereadores. A Comissão de Finanças recebe essas propostas dos vereadores, faz análise e cada vereador tem uma realidade diferente. Ele conhece um pouco da cidade, ele conhece os problemas e o que deve ser mexido. O vereador é feito para legislar e fiscalizar. Dentro da fiscalização existe a necessidade do vereador se empenhar para entender toda essa parte burocrática e estar auxiliando o município. É a oportunidade que a Câmara tem durante esse espaço para fazer essas colocações. Muito bem, então, depois da audiência pública para tratar do PPA, o projeto está em trâmite na Câmara Municipal e pode receber aí emendas dos vereadores antes de ir para a votação. Esse projeto que delimita aí receitas e despesas para os próximos 4 anos na administração municipal. Também pelos lados da Câmara Municipal de Ponta Grossa foi prorrogado o prazo para apresentação de emendas ao orçamento de 2014. Aí mais próximo a essa previsão orçamentária para 2014. Os vereadores estão apresentando aí as emendas, encerraria o prazo nessa semana que passou. O líder do governo, o vereador Jorge Luiz de Oliveira, apresentou um requerimento e o plenário aprovou, estendendo aí esse prazo por mais 10 dias. Portanto, os vereadores têm até o dia 9 de novembro para apresentar as suas emendas. Ainda na Câmara Municipal, deve ir à votação na próxima segunda-feira, no mais tardar, na quarta-feira que vem, um projeto que abre um crédito suplementar no valor aí aproximado de R$ 1,5 milhão para a própria Câmara Municipal.
Esse dinheiro vai para pagar a folha de pessoal e inclusive salários dos vereadores. Isso porque o aumento de vereadores, a elevação de 15 para 23 cadeiras, que lá no passado muito se falava se vai gerar impacto a elevação da receita, se vai gerar impacto no orçamento da Câmara, está aí a prova de que realmente a elevação de 15 cadeiras para 23 vai impactar sim, vai resultar em mais gastos para a Câmara Municipal de Ponta Grossa. Essa abertura de crédito de R$1,5 milhão realmente é para atender essas questões, porque junto com os 8 novos parlamentares, 8 novos vereadores, tem cada um aí mais 3 assessores, né, mais gastos com combustível, mais gastos, enfim, todos os gastos aumentam. A Câmara então vai ter que abrir esse crédito suplementar, vai ser votado na semana que vem. Muito bem, esses foram os destaques desse bloco. Na sequência, a gente volta com uma conversa com o engenheiro eletricista Mozart, da Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa. Vai falar para a gente a respeito dos para-raios. Saiba tudo sobre esse item de segurança de uma edificação. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa doc.com, agora com uma conversa com o engenheiro eletricista Mozart. Boa noite, Mozart. Boa noite. Bom, falar a respeito de uma questão de segurança aí nas edificações, né? O número de construções aí vem aumentando e um dos aspectos de segurança é essa proteção contra um fenômeno da natureza que é o raio. Né, uma descarga elétrica. Gostaria que você falasse a respeito de como que é essa questão de prevenção, né? Na verdade, uma prevenção, uma segurança mesmo, né? Um aparelho de segurança que é o famoso para-raio, que você pode falar para a gente como que evoluiu, né? A tecnologia avança e com certeza essa segurança aí também nas construções e nas edificações. Correto. O raio em si é um fenômeno aleatório da natureza e que acontece e vem conforme a condição causar danos, né, tanto materiais como para pessoas. Tentando diminuir ou essa incidência ou proteger esse tipo de construção, existe o SPDA ou como outros chamam, para-raios, cuja finalidade é, de alguma forma, conduzir essa descarga de maneira segura até a terra, procurando causar os menores danos possíveis às condições materiais ou pessoas envolvidas. SPDA, o que quer dizer essa sigla? Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. Popular para-raio. Popular para-raio. E como que essa instalação do para-raio nas edificações ela é obrigatória? Ela é obrigatória, ela é regulamentada pela ANBR 5419, onde existem critérios a serem seguidos, que levam em consideração a área da edificação, a altura da edificação e também o tipo de atividade da edificação. Também é importante frisar que o Código de Defesa do Consumidor exige, tanto para serviços como para materiais, que eles sigam as normas brasileiras. Uhum. Então, a partir que isso está, de alguma forma, colocado, é obrigatório, sim, a utilização desse equipamento, né? Não só pelo Código de Defesa do Consumidor, como também pela própria NR10, que visa mais a parte de segurança de trabalho, mas que também faz a exigência do SPDA. E como que funciona esse equipamento? E também já emendando a manutenção, né? Porque também não é só a instalação ali, mas tem que haver uma manutenção para que funcione corretamente. Correto. O SPDA, ou para-raios,
ele basicamente, vamos dizer, falando de forma resumida, existem dois modelos ou dois tipos ou duas formas de proteção. Seria a primeira via haste, que seria dito como para-raios, e o segundo método pela gaiola de Faraday. Esses dois métodos de proteção são eficientes conforme a sua condição de utilização. Tá? Para áreas pequenas, provavelmente você vai ter uma proteção com a utilização de uma haste ou para-raio. Em grandes áreas horizontais, por exemplo, você vai ter uma condição melhor utilizando o princípio da gaiola de Faraday. Essa é feita através de materiais como cabo de cobre, hastes, conectores, de forma a fazer um campo, uma área de proteção sobre a edificação. E essa questão hoje, ela fica mais restrita mesmo às grandes edificações, ou a pessoa, né, na sua residência ali, ou de repente no seu estabelecimento comercial, também pode buscar um equipamento desse para se proteger contra o raio? Correto. A própria NBR estabelece uma tabela onde é definido a condição de utilização do equipamento em função, novamente eu torno a falar, da atividade e da dimensão da área. Então, ele pode ser colocado sim em residências, embora não seja muito usual essa condição hoje, mas em edificações comerciais, independente quase que 2, 3, 4 pavimentos, essa aplicação tem que ser feita de alguma forma. Existe até abordando alguma coisa assim, existe aquelas coisas que são colocadas, por exemplo, se uma edificação ao lado da sua tem um sistema de proteção, a sua não precisa ter, porque ela é mais alta do que a sua, digamos que a sua continua a exigência de ter, porque você nunca vai ter acesso à informação que aquele sistema de proteção que foi dimensionado para a tua edificação vizinha estaria prevendo alguma condição de proteção em volta daquela área, ou em torno daquela área. Então, independente se o teu vizinho tem o sistema, você teoricamente você vai ter que ter o teu individual. E aquele senso comum, Moser, de que o para-raio, ele chama o raio e se ele não estiver bem com a manutenção toda né, certa, ele pode ser mais até prejudicial do que benéfico, né? Uhum. Isso é uma lenda urbana ou acontece? Essa como outras, algumas lendas urbanas, né? Então, o para-raio SPDA, ele não chama o raio, né? Ele não evita o raio. Se ele chamasse o raio, ele não deveria nem ser instalado, porque você estaria aumentando o grau de risco na edificação, e a condição é extremamente ao contrário, né? Então, o para-raio é um sistema, o SPDA é um sistema de segurança. Por ser um sistema de segurança, ele não é 100% eficiente. Ele tende a diminuir os riscos, né? Então, como ele é um sistema de segurança aplicado, ele não tem esse objetivo de atrair ou conduzir um raio. Agora, deixar bem claro que um para-raio mal instalado, as pessoas mal instalado, a gente aí engloba falta de manutenção, malha-terra deficiente, que é um grande, digamos, a grande exigência de todo esse sistema. Então, nessas condições, o para-raio instalado, ele não vai ter efeito nenhum sobre a edificação. Então, se ocorrer a descarga, ela vai com certeza acontecer, talvez, achar um caminho de condução à terra melhor na edificação, causando danos, sejam materiais como talvez em algum ser humano que esteja presente. E Moser, o cuidado aí com os aparelhos eletrônicos, né? O que deve se fazer, né? Eu lembro que quando era criança na casa da minha avó, quando começava a trovejar ali, né? Já tirava tudo da tomada e ela cobria os espelhos ainda, né? Eu achava mais que era crendice, mas eu não ia contrariar ela. Mas a questão dos aparelhos eletrônicos, tem que tirar da tomada mesmo? Veja, o SPDA, ele não protege os equipamentos internos de uma edificação. O SPDA,
é feito para proteger a edificação. Por que ele não protege os equipamentos? Porque os equipamentos estão ligados ao meio externo. Por exemplo, uma rede elétrica, por exemplo, uma telefonia. O que pode acontecer? Pode ocorrer descargas na rede externa e essa descarga vir via cabo para os equipamentos. Então existe sim a possibilidade de dano, independente de ter ou não o SPDA na estrutura em si. Para reduzir essa questão, existem supressores de surto, que são vendidos no mercado, erradamente chamados de filtros de linha, que são colocados em alguns equipamentos eletrônicos ou então centrais telefônicas, de forma a evitar que ocorra esse surto que porventura venha a achar o caminho via cabos elétricos ou telefônicos, né? Mas são duas coisas distintas. SPDA é uma coisa, supressor de surto é outra. Aproveitando também a sua presença, a gente vê vários casos, né, de energia elétrica mesmo, que a energia ela é cortada num determinado momento, geralmente quando tem até questões de chuva e tudo mais, né, e às vezes quando essa energia volta, ela acaba também danificando, né, alguns aparelhos eletrônicos. Isso por que ocorre e se ocorrer, de quem é a responsabilidade? Veja, no retorno de uma condição de defeito dessa da distribuição de energia, pode ocorrer sim flutuações de níveis de tensão no fornecimento de distribuição para o consumidor. Não é usual, mas pode acontecer. E se isso acontecer, se as tensões se elevarem acima do permitido pelo equipamento, vai ocorrer o dano ao equipamento, né? A Copel hoje, a nossa concessionária, a pessoa tem, vamos dizer assim, a possibilidade de que a partir do momento que ela se sentir atingida por uma condição dessa, de ela fazer um protocolo junto à concessionária, colocando o dano, a condição qual ocorreu, o qual a concessionária vai analisar e verificar a possibilidade de devolução ou conserto do equipamento que foi danificado. Em termos de valores, né, esse equipamento para um total de uma obra aí, ele vai representar quantos por cento? Veja, um SPDA hoje, ele deve estar trabalhando para grandes obras, não deve passar do valor, analisando a parte elétrica, separando do valor total da obra, analisando o valor da parte elétrica, ele não deve passar dos 4 a 5% do valor da obra. Da obra elétrica. Ou seja, um percentual aí que é baixo em comparação aí ao benefício, né, a proteção que dá para edificação. Com certeza. E para as pessoas que estão ali, né? Pois até aproveitando, agora nessa semana o rapaz lá, que é jogador de futebol, né, da categoria de base do Fluminense, se eu não me engano, né, estava no campo ali e deu uma descarga elétrica e veio a falecer. E não é o primeiro caso, né? Outros casos já ocorreram, né? Ou seja, o perigo realmente existe. Né? Existe. Quando num campo de futebol, é o mesmo princípio de uma área aberta, de qualquer área. A tendência, quando ocorre a descarga, que em relação nuvem-terra, é se procurar um caminho para que as cargas elétricas escoam e façam o equilíbrio elétrico do sistema. Então, esse caminho, né, é qualquer ponto que, porventura, o raio vai achar no campo, por exemplo, aberto, você comentou do futebol. Então, a pessoa ali jogando naquela condição, ele é um ponto de acesso. E por isso que ocorre esse tipo de acidente. E o raio cai ou não cai duas vezes no mesmo lugar? Cai duas vezes no mesmo lugar. Existe estatística que as descargas ocorrem, sim, pode ocorrer mais de uma vez no mesmo lugar. Viu só? Então é mais uma lenda urbana. O que não acontece é o que eu também ouvia da minha avó, né? Que o espelho atrai raio, esse tipo de coisa, isso aí é lenda mesmo.
Tá certo então, Moser. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, também agradecer a Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa também, né, que sempre tem nos dado informações técnicas relevantes aí para o dia a dia da nossa comunidade. Eu também agradeço pelo convite. Estamos à disposição da comunidade na associação para alguma dúvida que porventura tenham. Estaremos à disposição e sempre tentando participar e divulgar conhecimentos para a comunidade na qual nós estamos inseridos. Muito obrigado. Tá certo, então, essa foi a conversa com o engenheiro eletricista, o Mozart, que é da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa. Vamos para um rápido intervalo, na sequência nós voltamos com uma entrevista com o secretário municipal de saúde, Erildo Miller. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, conversamos agora com o secretário municipal de saúde, Erildo Miller. Boa noite, Erildo. Boa noite. Bom, Erildo, a questão da saúde pública, questão complexa, né? Você que está lá no dia a dia da secretaria, convive diariamente aí com essas questões que envolvem a saúde pública de Ponta Grossa. E não é uma questão, o déficit, né, que existe na saúde é em nível nacional, né? Você pega aí questão de estado, questão da própria federação, né, e recai nos municípios, que é a ponta, né, onde implica. Como conseguir, né, o município conseguir dar conta dessa demanda, que é uma demanda grande, né? Uma população aí, só Ponta Grossa, mais de 320 mil habitantes, né? E a Ponta Grossa acaba sendo aí o polo dos Campos Gerais e vem gente também de outros municípios. Como conseguir dar conta de tudo isso? Bom, a gente na Secretaria de Saúde tem visto, né, e veio com uma secretaria um pouco desestruturada e começamos então a fazer todo esse diagnóstico para conseguir dar conta daquilo que temos que responder na área de saúde. Como você coloca mesmo, a saúde ela vem passando por algumas dificuldades em termos de país, apesar do Sistema Único de Saúde ser muito novo, né? Então, se a gente recordar daquilo que acontecia antes do sistema de saúde, onde a gente saiu de um sistema totalmente exclusivo no termos de atendimento, né, para um sistema totalmente inclusivo, que é o SUS, para atender todo mundo, muitas coisas têm que avançar ainda. Muitas coisas avançaram em todo esse tempo, mas temos muitas coisas a fazer. Em se tratando de Ponta Grossa, hoje nós temos um diagnóstico em mãos de todos os problemas que vêm ocorrendo em termos de atendimento, tanto em unidade de saúde como em hospitais. Muito a gente conseguiu avançar, apesar do pouco tempo que estamos na Secretaria. Então, em processos de trabalho, tentamos aumentar o número de consultas daqueles profissionais que nós já tínhamos, né? Reduzimos filas de várias especialidades, temos problemas ainda em algumas, sim, que nós estamos tentando solucionar, né? Mas a gente tem tentado dar respostas à população. Então, esse ano foi mais aquela situação de apagar incêndio, de responder às demandas que vinham surgindo, e agora no segundo ano nós temos uma perspectiva muito melhor, com um orçamento um pouco maior, com um orçamento que foi planejado pela Secretaria de Saúde junto com a Finanças e com o Prefeito, e para várias ações que estarão no nosso Plano Municipal de Saúde, que já no mês que vem será publicado. Então, com isso a gente vai conseguir trabalhar dentro da perspectiva que a gente tem daquilo que seja realmente saúde. Erildo, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o município, né, todo município, destine aí 15% do orçamento para a saúde, né, no mínimo. Como que está a situação em Ponta Grossa? Esse índice está nessa casa, está mais, está menos?
Então, veja o seguinte, né? Assim como a lei, a emenda constitucional 29 também, ela determina que os recursos que devem ser colocados tanto pelo Estado, município e pela União. Então, o Estado, com a descentralização dos serviços que vem ocorrendo desde a implantação do SUS, quer dizer o quê? Cada vez mais o município tem que assumir maiores responsabilidades em termos de oferta de serviço para a sua população. E quando eu falo oferta de serviço, não é só simplesmente ofertar consulta, né? Não é simplesmente ofertar exame. Nós temos que ter impacto com resolutividade em alguns índices que a gente se compromete. Então, dentro desses índices, a gente pode citar alguns muito simples que a população conhece, como, por exemplo, redução de mortalidade infantil, redução de mortalidade materna, né? Aumento de cobertura de preventivos de câncer de colo de útero, aumento da captação o quanto mais cedo ou mais precocemente possível para câncer de mama, dentre outros. Então a gente vem cumprindo essas metas junto ao Ministério da Saúde. Mas com essa situação que eu coloco da descentralização, nem todo o recurso necessário vem do governo federal e estadual. Então cada vez mais para executar os serviços, o município acaba se obrigando a colocar uma quantidade maior de recurso. Então, o legal é 15%, Ponta Grossa nós já estamos gastando em torno de 22% de recurso próprio em saúde, porque quando se não tem um financiamento maior das esferas federais e estaduais, a gente tem que colocar o orçamento próprio do município. Então, do dinheiro que a gente recebe, nós estávamos vocacionados sempre para atender unidades hospitalares. Como nós temos duas, o Hospital da Criança e o Hospital Municipal, nós temos um montante de gasto bastante grande. Então, do dinheiro que gastamos nesses hospitais, aí, aproximadamente 5 milhões por mês, nem 40% desse dinheiro vem do Estado e da União. Então o município acaba colocando historicamente um montante grande, porque não podemos usar outro recurso para a sustentação desses hospitais. E isso muitas vezes acaba prejudicando aquilo que realmente é de competência do município, que seria o serviço de atenção básica. Então muitas vezes, histórico, a gente tem visto aí relatórios do tribunal apontando que Ponta Grossa ao longo dos últimos 10 anos deixou de investir, né, ou investiu uma quantidade muito menor na atenção básica e uma quantidade muito maior em hospital. Resultado a longo prazo é essa situação de desequilíbrio que se forma, porque você acaba tendo muita fila em um hospital, muita demanda de atendimento, porque os problemas que deveriam ter sido resolvidos lá pela unidade de saúde não ocorreram. Então você pega o agravamento, o paciente agudo ou o paciente crônico agravado que foi para o hospital. Então nós estamos tentando reverter. Neste ano nós já gastamos um montante maior em atenção básica, 900 mil a mais nós já colocamos na atenção básica e temos que cada vez fortalecer essa área para que a gente ao longo do tempo consiga diminuir a pressão e demanda por hospital e consequentemente este gasto. Essa questão da saúde básica, né, saúde primária, como você falou, naquela divisão de responsabilidades, o município cabe atender nessa questão de saúde primária. Daí média e alta complexidade, daí entraria o Estado e a União. Mas não é bem isso que acontece, né, como você também falou, e o município acaba tendo que investir porque a demanda existe, e se não vem do Estado, não vem da União, o município tem que arcar. Na verdade, o sistema de saúde ele coloca muito claro, né, que a saúde não existe uma hierarquia, quer dizer, o Ministério da Saúde ou o Estado não manda mais do que o município. São esferas de gestão que são complementares que a gente tem no sistema de saúde. Então, essa situação de média complexidade, que é do Estado, e da alta complexidade, que é da União, são papéis que são colocados para cada esfera de gestão mesmo, e o município, a primazia dos serviços de atenção básica, da vigilância em saúde, da vigilância sanitária, em vários aspectos. Mas a população, ela mora no municípil. Então, é muito mais difícil. E a população, na hora que a pessoa precisa de um cuidado médico, de uma consulta, ela não vai querer saber se é da competência do município, se é competência do Estado ou da União, ela vai querer ser atendida. Exatamente. Então, o município, como a população mora aqui, o ente que ela conhece, que está ali perto, que faz a gestão do sistema de saúde é o município. Então ela cobra do município todas as questões envolvendo saúde. Então a gente tem que trabalhar muito afinado hoje com o governo do Estado e com o governo federal
para que isso, já que o município é a situação executora que está lá próximo, que ele trabalhe pelo menos para o aumento de recursos. Então, para você ter uma ideia, nós temos um departamento de controle e regulação na Secretaria de Saúde que passa todas as situações de internamentos hospitalares da rede tanto própria quanto a rede privada e conveniada, como também as situações que nós temos de faturamento do SUS. E nós conseguimos, então, através desse setor, com um autocontrole, nós conseguimos aumentar a arrecadação do SUS em 70% nesses meses, porque o município de Ponta Grossa ele executava muitas ações e não cobrava. Então, eu acho que isso faz parte, a gente não pode perder dinheiro que vem do governo federal, já que esse dinheiro nos ajuda muito. Então, hoje nós estamos faturando 99,7% de tudo que é possível dentro do sistema de saúde. E esse dinheiro que vem, mas nós conseguimos só esse ano em projetos aproximadamente 10 milhões de reais em recurso para projeto. Então, Centro Regional de Especialidade que vai ficar em Ponta Grossa, a reforma de 12 unidades de saúde de mais 5 construções que estão em processo licitatório. Já para o ano que vem, mais 13 unidades de saúde entrarão em processo de reforma. Então, todo esse montante é através de projetos que a gente vai ao governo estadual e federal e tendo o projeto a gente consegue sim um aporte maior de verba para fazer gestão municipal. Irildo, a atual administração, quando assumiu, pegou o orçamento feito pela administração anterior. Né? Isso acontece em toda a troca de administração, né? Por exemplo, o plano plurianual que foi apresentado ontem, né, quinta-feira, ele prevê até 2017, que é um ano depois, né, aí dessa administração. Pois bem, o orçamento desse ano e do ano está projetado para o ano que vem, existe uma diferença de valores aí para a saúde? Sim, então existe uma situação que a gente coloca. Nós estamos trabalhando este ano com o orçamento do ano passado. Isso sempre acontece na administração pública. Então o orçamento que ficou para a saúde para esse ano, que foi aprovado o ano passado, foi de 96 milhões de reais. Esses 96 milhões de reais, nós pagamos aproximadamente 7 milhões de reais em dívidas que ficaram de contratos atrasados. Então, nós trabalhamos com um orçamento de aproximadamente 85 milhões neste ano para manter tudo que nós temos que fazer sobreviver no município da saúde. Então, unidade básica de saúde, centro municipal de especialidade, centro municipal da mulher, hospitais, tudo é feito com esse dinheiro. Então, esse dinheiro é insuficiente para a gente manter a Secretaria de Saúde. Então, a gente fez os cálculos e as projeções que nós precisaríamos em torno de 120 milhões para conseguir trabalhar o ano todo e ofertar para a população os serviços que ela depende. Então, a gente participou do PPA, nós fizemos também agora o Plano Municipal de Saúde, que será no mês que vem, ele será entregue para a população, que nos dá as diretrizes do que faremos nos próximos 3 anos de gestão. Então, o dinheiro para o ano que vem que nós conseguimos colocar no orçamento, foi aproximadamente 117 milhões. E estamos conversando ainda com os vereadores, com a bancada, para que a gente consiga chegar aí nos 120 milhões, que seria o ideal para que trabalhássemos no ano que vem. Para poder trabalhar com folga, fazendo investimentos, fazendo o contrato de metas que nós estamos elaborando já para contratualizar com os funcionários, para aquelas equipes que atingirem essas metas atenderem melhor a população, ofertarem serviço, eles terão um abono salarial. Então, para tudo isso, a gente precisa do recurso. Então, eu acredito que para o ano que vem, nós teremos uma situação um pouco melhor do que aquela que ocorreu esse ano. Tá certo, então, Irildo. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta para falar aí sobre 2 assuntos que envolvem a saúde pública de Ponta Grossa, que é a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento lá do Núcleo Santa Paula, e também a questão do PAI, do Pronto Atendimento Infantil, que foi um compromisso assumido pelo prefeito Marcelo Rangel na campanha eleitoral. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta. Doc.com, você bem informado.
Estamos de volta com o programa Doc.com nessa continuação da entrevista com o secretário municipal de saúde, Erildo Miller. Bom, Erildo, a gente falava de projeção e de questão orçamentária. Lógico que não dá para fazer as coisas sem dinheiro. A demanda existe, a demanda por saúde, ela é a maior em todas as pesquisas que você vai perguntar para o cidadão, né, onde que está a maior deficiência, é na saúde. Por quê? Porque a pessoa que ela precisa, né, se ela precisar de educação, se ela precisar de outras áreas que são básicas também, não é tão imediato como sentindo uma tendo uma doença, sentindo uma dor, né, a pessoa vai procurar. Se ela não for atendida ali rapidamente, logicamente que não vai estar satisfeita. Agora, para chegar a uma estrutura organizacional para atender, né, de forma rápida, de forma com qualidade, aí precisa realmente de recursos. O município vai procurar parcerias com o governo do estado e o governo federal para conseguir, né, aí dar conta. Eu falo isso também já emendando na questão da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento lá do Santa Paula, que é uma construção do governo federal, mas que até agora está nesse impasse de como colocar profissionais lá para atender. A estrutura física está lá, como todo mundo sabe, mas falta essa questão de pessoal. Seria também através de uma parceria? Como que vocês estão vendo isso? Então, a UPA ela foi entregue o prédio, né, como a gente já salientou várias vezes, com alguns equipamentos e com faltas de outros equipamentos. E como a gente falou, a gente trabalha sempre com o orçamento do ano anterior. Então, no orçamento não ficou colocado nenhum valor para manutenção da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento. E essa unidade, ela custa caro. Ela é um mini hospital que tem mais de 20 leitos lá dentro e fica bem claro, ela para atender urgência e emergência. Então, muitas vezes fala, vai ajudar no posto de saúde? O posto de saúde é uma situação e a UPA é outra. Então, a UPA a gente já vai trabalhar com vários protocolos de triagem para que realmente a urgência chegue lá e seja atendido. Então, essa UPA ela custa aproximadamente 1 milhão e 100 mil mês para a sua manutenção. Falando de funcionários, falando de insumos que vão, né, como medicamentos, material médico hospitalar e assim por diante. Então, nós estamos tentando, esse ano todo, arrumar dinheiro para que a gente consiga fazer a abertura. Porque uma das situações legais que se tem, você não pode fazer nenhum concurso público se você não tem orçado, você não tem o dinheiro orçado, você não tem a rubrica orçamentária, ou você não tem também o limite prudencial. Então, toda vez que nós vamos fazer um concurso público, uma contratação, ele vai para o departamento então da prefeitura, onde é dado o parecer a respeito dessas situações. Então, se você já não tiver limite prudencial ou você não tiver o financeiro para colocar, o contrato já não sai. Então, nós estamos procurando dinheiro de todas as formas e agora a gente conseguiu um orçamento para pelo menos trabalhar um mês deste ano com a UPA. E ela já foi contemplada para o ano que vem no orçamento então, de 2014. Então, nessa situação, tendo o valor agora colocado para a abertura da UPA, a gente elaborou um contrato, né? Porque o concurso público não sairia por as situações que eu te falei, nem orçamento e nem limite prudencial. Então, esse contrato ele foi para o Conselho Municipal de Saúde, que fez a análise, né? Não existe nenhum tipo de ilegalidade no contrato, e também ao Ministério Público, que colocou algumas questões que a gente tem que observar no contrato. E agora ele está indo então para o Departamento de Licitações para se contratar uma equipe completa para que haja possibilidade de abertura da UPA. Contamos que ainda esse ano consigamos, né, que ela abra, né, para que dê atendimento. E para o ano que vem aí já está no orçamento, a gente consegue tocar com dinheiro aí do governo federal, que também vem para manutenção. Então, quanto vem? Deste 1 milhão e 100 que nós dependemos para que a UPA esteja em funcionamento, nós temos duas situações. Ela abre, funciona por 3 meses e nesse inteirinho nós temos um valor de R$ 175 mil por mês que vem do governo federal.
Depois disso, há uma qualificação do serviço, ou seja, se ele está dentro da finalidade, se ele está trabalhando bem, atendendo a população, conforme as portarias ministeriais. A gente chama que é qualificada e este valor financeiro dobra por parte do Ministério da Saúde. Então, ele passa aí a quase R$400 mil mês. Mesmo assim, o município tem que arcar com essa diferença que chega até R$1.100.000 para que a UPA funcione. Então, hoje, o serviço de emergência ela está sendo executado pelo Hospital Municipal. Então, as pessoas não estão sem atendimento de urgência. Acho que tem que ficar muito claro. A UPA vem para contribuir para que a gente divida a cidade em 2 pontos. Então, parte do atendimento que se tem no Hospital Municipal, que hoje muitas vezes forma fila, que as pessoas aguardam ali o atendimento, ela vai ser dividida. Então, essa UPA ela foi projetada para até 300 atendimentos dia. Então, a gente acredita que vai racionalizar o atendimento ou a divisão, dando uma maior qualidade de serviço para as 2 situações, minimizando a procura do hospital municipal e por causa desse outro ponto de atendimento que nós teremos na cidade. Tá certo, Hildo. Em relação à UPA mesmo, foi a falta de recursos. Até o momento não está funcionando. Se tivesse a previsão orçamentária, já teria se contratado esses profissionais há mais tempo, mas não tem como fazer mágica. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, a gente agora, como eu falei anteriormente, como a gente está trabalhando com orçamento reduzido na área de saúde, nós estamos tendo agora várias dificuldades financeiras. Por quê? O orçamento que precisaríamos é de 120 milhões. Com o orçamento que ficou real de 85 milhões aproximadamente, nós não conseguimos manter todos os serviços. A conta não fecha. Então, a gente abrir um serviço para deixar aberto um pouco e fechá-lo, ou ainda mais, atender não com a eficiência que deveria ser para a população, isso não pode ser feito na área de saúde. Então, é melhor que o serviço esteja protelado, esse atendimento, e quando a gente abra com toda a condição de dar um atendimento bom para a população, porque afinal é um atendimento de urgência, vai depender muitas situações entre a vida e a morte de um cidadão, a eficiência do serviço. Então nós não podemos negligenciar com a situação neste caso da UPA. Tá certo, Hildo. Em relação ao compromisso assumido na campanha pelo prefeito Marcelo Rangel da viabilização aí do PAI, o Pronto Atendimento Infantil, como que vocês estão lidando com isso? Então, o pronto atendimento infantil que o prefeito colocou na campanha é um ponto que nós temos que colocar como desenvolvimento da nossa política de metas. Isso já está contemplado no Plano Municipal de Saúde e também no orçamento a partir de agora. Então, o que nós já fizemos? Nós aumentamos agora, no Hospital da Criança, nós colocamos mais um médico à noite. Então, nós temos, a partir das 7 da noite até as 7 da manhã, 3 médicos atendendo a população para as crianças. A ideia é que estendamos, como pai, isso para 24 horas. Quer dizer, eu tenho atendimento também o dia todo. Então, nós já fizemos um estudo, existe um impacto também razoável financeiro que tem que se prever, mas nós acreditamos que já no primeiro semestre do ano que vem nós teremos esse serviço ofertado à população. Estamos com toda a planilha pronta do número de profissionais que nós precisamos, do gasto mensal que vai se ter, então já está projetado e orçado para que isso entre em funcionamento. Então, sempre as situações que a gente tem de planificação na área de saúde ou mesmo de um projeto de governo, elas são colocadas para os 4 anos essas metas. Então, nós não conseguimos abrir todos os serviços que precisamos em um curto período de tempo. Então, cada ano a gente tem metas a serem cumpridas para que ao final dos 4 anos de gestão do prefeito Marcelo Rangel, a gente consiga colocar todas as metas ou todos os compromissos que ele assumiu durante a sua campanha eleitoral. Então, é isso que a gente busca incessantemente na Secretaria de Saúde. Hoje ainda estamos tendo uma reunião com toda a equipe, porque nós teremos avaliação agora do Ministério da Saúde nas unidades de saúde, que se chama PEMAC, essa avaliação.
que é um programa de melhoria da assistência e de qualidade do atendimento. Então a gente já conseguiu com as equipes ter indicadores locais daquilo que como funciona, da importância do atendimento e quanto a gente está longe dos indicadores que nós queremos chegar. Então as próprias equipes estão tomando esse processo de trabalho como próprios daquilo que precisa ser melhorado. E nós, o ano passado houve uma avaliação, Ponta Grossa ficou com uma nota muito baixa. Então, neste ano, a ideia é que subamos essa nota e que nos 4 anos que nós tenhamos de gestão, a gente chegue próximo ao ideal. E isso implica em dinheiro para o município. Então, toda vez que nós atingimos uma melhor qualidade, que nós atingimos uma quantidade maior de gente coberta que vá para as unidades de saúde e para os nossos pontos de atendimento, nós conseguimos melhorar o desempenho e, consequentemente, melhorar o dinheiro que vem. Então, essa situação é muito importante para nós. Não basta apenas atender. Tem que atender com qualidade. Isso a gente vem buscando e várias situações vêm sendo colocadas. Um exemplo aí foi o Outubro Rosa, né, que foi uma campanha, assim, aconteceu, foi muito sucesso. O aumento, a gente conseguiu ampliar o número de consultas em várias unidades, apesar da falta de médicos em outras. Estamos tentando, então, fazer com que as pessoas sejam atendidas e isto faz com que toda a estrutura de saúde, todos os funcionários, eles passem a acreditar na situação que é possível fazer. E a partir do momento, agora nós estamos discutindo que várias coisas melhoraram, né? Temos dificuldades? Claro que sim, né? E vamos cada vez mais na saúde, quando a gente consegue administrar uma demanda, acaba aparecendo outra. Isso é uma constante na área de saúde. Mas a situação que nós até discutíamos hoje, né, que se você for entrevistar os pacientes usuários dessas várias unidades, a gente consegue perceber o avanço. A gente precisa fazer com que a população comece a perceber e que isso chegue à população, que nós estamos a caminho de melhorias, né, e que o atendimento não é apenas médico, que existe toda uma equipe e que isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então é com isso que nós trabalhamos, com essa realidade e sempre próximos da população. Então estamos montando conselhos locais de saúde, estamos indo para reuniões de bairro, recebemos a associação de moradores, porque a saúde não se faz apenas da gestão. Então, a necessidade sentida, né, as coisas que afligem a população do bairro e juntos nós planejarmos para chegarmos a um denominador comum. É assim que nós estamos trabalhando na Secretaria de Saúde. Tá certo, então, secretário. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com. Lógico que o assunto sobre saúde, a gente poderia ficar o programa inteiro e não iria esgotar. Mas já serve para dar uma orientação aí para os nossos telespectadores de como está sendo conduzido esse trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom a gente vir no programa, esclarecer a população, conversar de perto e deixar muito claro, né? Saúde pública não se muda em 6 meses, em 3 meses e 1 ano. A gente tem um longo processo de trabalho e de continuidade. Então aquilo que se faz em 4 anos, ele deve ser uma política que perpasse os governos municipais. Ele tem que ser contínuo. Então o prefeito que ficar 4 anos, o prefeito outro que entrar daqui a 4 anos, ele deve então dar continuidade às políticas para que a gente tenha impacto. Porque se cada vez que se muda uma gestão municipal ou estadual ou federal, se começa tudo do zero, nós nunca chegaremos a uma situação ideal para a saúde. Tá certo, então. Muito mais uma vez obrigado, secretário. Essa foi a entrevista com o secretário municipal de saúde aqui de Ponta Grossa, Erildo Miller. Com isso encerramos o programa Doc.com desta semana. Para você que quiser rever o nosso programa, estará disponível aí a partir da próxima semana no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doccom. Também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br e no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.